Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de tarô. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara e nós vamos dar sequência então à nossa série de vídeos sobre os arcanos maiores no amor e nos relacionamentos amorosos. Hoje a gente vai falar do louco, que é esta cartinha aqui, que é o total contrário do enforcado. Eu escolhi essa para hoje propositalmente. Aqui, ó. Porque a essência do louco, como você pode ver, ao contrário do enforcado, que foi o nosso último vídeo, ele não está preso, né? Ele está, muito pelo contrário, super livre, só ali com a trouxinha dele, né? Levando só o necessário. Esse aqui, inclusive, ó, nesse tarô das bruxas, ele está até na ponta de um precipício, né? De um abismo, enfim. O louco, enquanto o enforcado se segura pra caramba, o louco se segura de menos. Ele vai pelos instintos, ele vai e não tá nem vendo, né? Tanto que a essência do louco é bem essa mesmo, né? De liberdade, até de uma certa inocência, né? Uma inexperiência nas coisas também pode ser. Ele se liberta de tudo aquilo que já foi para começar coisas novas. Só que, na verdade, o louco ele é uma transição. É importante a gente ter isso em mente para entender como ele funciona no amor, principalmente nos relacionamentos amorosos, porque os relacionamentos em si, eles são o compromisso, né? O amor em si é um sentimento, mas os relacionamentos, eles vão levar em consideração compromissos. Então, a gente tem uma carta aqui de uma pessoa que está simplesmente se jogando, né, gente? Uma das essências, uma das palavras-chave do louco é justamente essa inconstância. Isso precisa ser levado em consideração quando a gente está falando de um compromisso, né, de um relacionamento. Só que antes da gente entrar no louco, no amor e nos relacionamentos amorosos, eu queria explicar uma coisa, gente. Eu ando recebendo algumas perguntas no canal e elas batem de frente com a proposta do vídeo. Por quê? Porque a proposta do por que eu utilizo o templo de Afrodite? Assim como eu explico em todos os vídeos. Porque o templo de Afrodite é super completo para você entender o que cada carta está querendo dizer ali no jogo, certo? Para você entender o que ele está querendo falar, aquele arcano, no seu relacionamento, no sentimento do outro, nas intenções do outro, né? É muito completo. Porque as pessoas falam assim, eu tirei tal carta para fulano, saiu tal... Gente, o que você estava perguntando? Falar que saiu uma carta é muito vago. É por isso exatamente que a gente divide aqui em intenções, sentimentos, a parte sexual, os impulsos. O que essa carta está querendo dizer? Ela está mostrando como é que está o relacionamento atualmente? Ou você perguntou querendo saber o que vai acontecer entre vocês? Qual que era a pergunta? Porque se eu chegar aqui para vocês e falar morango, vocês vão ficar olhando para minha cara e falar, essa menina tá louca. Por que ela está falando morango? Agora, se você, antes de eu responder isso, você me pergunta que fruta eu gosto, qual é a sua fruta favorita, e eu respondo morango, aí faz sentido, certo? O tarô, a linguagem do tarô é uma espécie de alfabeto, que vai formando palavras, expressões, né? Só para vocês entenderem. Se você tira uma carta, mas você nem sabe o que você está perguntando, vai parecer isso. É como se o tarô te respondesse, jabuticaba. O que você está perguntando? Então, como que você vai saber o que ele está respondendo? Certo? Por isso que as tiragens, elas têm tudo certinho, o que cada carta está querendo falar em cada casa. Né? A proposta do tarô é essa, a não ser que você vá fazer aquelas tiragens, como é que fala? Quando canalizada, isso já é uma outra história. Aqui a gente está para aprender a linguagem do tarô, certo? A gente está aqui para falar exatamente sobre isso. O que cada carta está respondendo em cada situação. Essa é a ideia, né? Então, para você saber o que cada carta quer falar, você tem que saber o que você perguntou. É por isso que eu estou falando. Para a gente falar sobre o louco aqui, então. Nos relacionamentos amorosos, a gente precisa saber o que ele significa quando ele sai nas intenções de uma pessoa, o que ele significa quando ele sai nos sentimentos, nas atitudes, né? No futuro, porque tudo muda, o contexto muda. Até que o louco não, porque ele tem uma essência tão única, tão
ele é tão ele que vocês vão perceber que, independente do relacionamento, ele não muda muito a essência. É uma das poucas cartas que não tem tanta mudança se o relacionamento já está estabelecido ou não. Vocês vão perceber isso ao longo desse vídeo. Mas o ponto é, tem cartas que mudam bastante. Os enamorados, por exemplo, na mente, dependendo de como está o contexto, que carta vem junto, eles podem responder que a pessoa está em dúvida. Nos sentimentos, o sentimento não é racional. Como é que você vai falar que tem dúvida nos sentimentos? A dúvida está aqui, na cabeça, né? Então, quando sai nas intenções, a pessoa pode estar um pouco em dúvida do que ela quer. Eu já fiz um vídeo sobre os enamorados aqui, para vocês verem. É uma carta que muda um pouco o contexto, dependendo de onde ela sai, sabe? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, tem que saber o que a gente está perguntando, né? E aqui a gente veio para quê? Para aprender literalmente isso, né? Esse alfabeto de cada arcano, os simbolismos, o significado, né? Para a gente poder entender o que ele está respondendo em cada caso, certo? Eu sei que não era todo mundo que precisava ouvir essa introdução, mas eu precisava falar sobre isso, gente, porque é uma coisa que eu estou vendo que está se repetindo bastante, e aí é que está a base de muitos dos erros que a gente vê sendo cometidos nas leituras de tarô, né? E uma das propostas dessa série é justamente trazer clareza para esse tipo de situação. Então vamos lá, gente. Para falar sobre o louco no amor, nos relacionamentos amorosos, a gente vai ter que separar. Ali a gente vai utilizar o templo de Afrodite para saber como é que ele está querendo dizer em cada casa. Então, o templo de Afrodite são 7 cartas, 2 fileiras, uma de cada lado. Uma fileira vai representar uma pessoa X e a outra fileira vai representar a pessoa Y. Vai ter 3 cartas aqui e 3 cartas aqui. Aqui, nas 2 primeiras cartas de cada coluna, a gente vai ver as intenções de uma pessoa pela outra. Então, dessa pessoa por essa aqui e dessa aqui por essa aqui. Na segunda carta, a gente vai ver os sentimentos de um pelo outro. E na terceira, a parte sexual, né? E os impulsos e tudo mais. E na carta do centro, a gente vai ver o futuro. Não tem muito segredo, né? Então, vamos lá. Qual que é a essência do louco que a gente acabou de conversar? Ele, ao contrário do enforcado, ele não tem amarras. Ele já não está preso ao passado. Esse aqui tá zerinho bala, né? Quando sai isso aqui nas intenções de uma pessoa pela outra, você pode ter certeza que não existe prisão. O louco é literalmente o contrário. Ele está livre, leve e solto ali, ó. Existe uma empolgação, existe uma coisa quase infantil, imatura, né? De se jogar, não querer saber. É bem aquela coisa teenage dream, quando está no racional, porque a pessoa não está pensando muito bem, ela não está analisando as consequências de nada, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pontuar, estando num relacionamento sério ou não, ó como é que o louco não muda tanto. Se a pessoa acabou de conhecer a outra e vem um louco, ela não está planejando nada, tá, gente? Não planeja futuro, não planeja nada, mas está empolgada, certo? Com aquela novidade e tudo mais. Agora, quando já tem um relacionamento estabelecido, note que, dependendo do tempo que estão juntos, já não existe mais uma novidade, certo? O louco ele costuma se empenhar mais naquilo que é novo, naquilo que traz curiosidade, etc. Então, a depender disso, isso pode ser um pouquinho diferente, já pode não ter aquela animação inicial. Mas é fato que, em qualquer um dos casos, o louco não planeja nada. Ele não pensa... vamos estar junto daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Para ele não existe isso, não tem esse tipo de pensamento. Ele só quer curtir e viver o momento. Não quer dizer que a pessoa não vai querer nada no futuro. A gente tem que olhar a carta de futuro para responder isso. Percebe como que cada carta vai ter o seu papel ali? Então, você tem que montar um quebra-cabeça no jogo, certo? Então, o que acontece? O louco, nas intenções, ele nunca vai falar de uma pessoa que quer namorar, por exemplo, que quer assumir um compromisso sério. E isso é um pouquinho complicado quando as pessoas já têm um relacionamento sério, porque a pessoa não está levando aquilo como deveria, né? Como um compromisso mesmo, não existe aquela seriedade. Então, assim, por mais que tenha um arcano mais pé no chão, um naipe ouros, por exemplo, sempre vai ter essa essência de não se comprometer muito, tá? Esse é o complicado aqui do louco no sentido do mental, porque, querendo ou não, gente, é uma pessoa que ela tá vivendo, tá legal? Enquanto tiver legal para ela, é isso mesmo, sabe? E ela vai continuar ali. Se tiver um louco com uma carta negativa, por exemplo, vamos supor...
O louco com o 5 de espadas. A pessoa pode ter medo de perder a liberdade dela, caso estejam se conhecendo ainda, por exemplo. Então, ela age nessa coisa de loucura, de não se comprometer, porque ela tem medo, né? Ela tem receio de acabar se comprometendo e lá na frente dar ruim. Agora, vamos supor um louco com um pajem de copas, né? O pajem de copas, ele não tem medo. Então, não é uma pessoa que está com medo, não é uma... Vira e mexe, né? Chega alguém representado com isso daqui, a pessoa que... o consulente pergunta, e aí o consulente fala, será que é medo? Gente, não é medo, tá? Com pajem de copas não é. É só alguém que está querendo viver, está lá animadíssimo com o outro, mas não está vendo lá na frente. Maiara, e se já tem um relacionamento sério, mas sai o louco com pajem de copas? Então, gente, é uma pessoa que não está levando a sério mesmo, e nem faz por mal, porque o pajem de copas não faz as coisas com má intenção. Mas é uma pessoa que está sendo realmente bem imatura, está sendo bem, enquanto está bom para mim, está tudo bem, não tem facilidade de entender o outro. O pajem de copas, ele até quer, mas o louco, ele peca um pouco, sabe? Nessa coisa do um pouco? Muito. Nessa coisa do comprometimento. E como o pajem de copas, ele quer vivenciar aquilo que está legal para ele, né? Como ele está empolgado com a situação, tanto o louco quanto o pajem de copas falam sobre isso, a pessoa muito raramente vai querer parar para analisar o que precisa ser mudado, sabe? Então é aí que começa o complicado. Vamos supor que tem um louco e um 5 de espadas num relacionamento já estabelecido. Pode ser que a pessoa já não esteja levando muito a sério, porque está vendo que não é muito bem aquilo, e ao invés de se comprometer em sentar e conversar e falar, olha, talvez já não seja muito bem o que eu estava querendo, não, a pessoa literalmente dá uma de louca, né? Então, o louco, quando já tem um relacionamento, já tem um compromisso, ele é complicado. Quando não tem um relacionamento, quando está muito no comecinho, isso aqui é normal, gente. Não tem ainda um compromisso, né? Não tem, está empolgado ali, mas ainda não se sabe como é que vai se desenrolar. Vale olhar a carta de futuro para ver se vai continuar do mesmo jeito. Se tiver uma carta muito parada no futuro, por exemplo, uma sacerdotisa, pode ter certeza que a outra pessoa não vai mudar, sabe? A outra pessoa vai continuar assim e o consulente tende a ficar chateado com a situação e não falar nada. Agora, o louco também pode representar o próprio consulente. Às vezes o consulente nem quer tanto, assim, está empolgado, mas não quer levar para frente, está perguntando para especular, vamos supor, né? Pode ser também. Vamos lá. E o louco nos sentimentos. O sentimento do louco é de animação, é Teenage Dream também, tá, gente? É de se jogar, é aquela vontade de estar junto, é aquela alegria de ver a pessoa e tudo mais. Só que, mais uma vez, não existe aquela coisa de compromisso e aí vai depender muito de como está a visão da pessoa nisso. Vamos supor, se saiu louco nos sentimentos de uma pessoa pela outra, a gente tem que ver quais são as intenções dessa pessoa com a outra. Porque se tiver uma outra carta assim mais descompromissada também, a outra pessoa pode até achar que, sei lá, está sacaneando, né? Porque o louco nos sentimentos não existe aquele apego. Não tem apego nenhum, gente. O louco está levando só uma trouxinha, tá vendo? Ele leva só aquilo que é essencial para ele. Não existe apego aqui, não existe ciúme. Se você pergunta, fulano tem ciúme de mim? Não, não tem, gente, não tem. Mesmo que venha uma carta muito negativa, não tem ciúme aqui no louco, sabe? No 5 de espadas pode ter uma desconfiança, pode ter aquele pezinho atrás nos sentimentos lá, pode ser uma coisa que deixa a pessoa um pouco ansiosa, mas não existe aquela... Não existe apego, sabe? É realmente uma coisa mais solta, mais leve, até mais efêmera. É um sentimento que não é profundo também, a gente precisa colocar isso na mesa. Mesmo quando já tem um relacionamento estabelecido de anos, né? Não tem um sentimento profundo aqui não, tá? O louco é realmente essa coisa mais leve, livre, leve e solta mesmo, tá? Se for uma carta de copas, por exemplo, junto nos sentimentos, é bem aquela coisa do sentimento que tira do chão, né, que faz voar, mas que também é efêmero, onde não existe cobrança e tudo mais. Eu vou falar uma coisa que eu já vi na prática, tá, gente? Não é regra, isso aqui não está nos livros, mas eu já percebi muito. A grande maioria das vezes que já tem um relacionamento estabelecido e o consulente vem super inseguro com o parceiro, a gente vai olhar nos sentimentos, está isso aqui. Nossa, eu cansei de ver isso já na prática. Às vezes as outras pessoas podem achar que ele não gosta de mim, ela não gosta de mim. Não é isso, só que é um sentimento bem leve, sabe? Uma coisa bem assim, como eu disse, não tem apego, não tem ciúme, não tem... É aquela coisa da pessoa estar empolgada mesmo e estar lá, vivenciando aquilo, enquanto está bom para ele ou para ela. No sentimento também é bem parecido, né? Ter um sentimento de empolgação com a outra pessoa, mas
Nada assim, ó, meu Deus, eu preciso dessa pessoa para viver. Então, vai ser aquela pessoa que vai ser bem individual no relacionamento, sabe? Vai fazer as coisas por conta própria, não vai ficar muito em cima da outra. A não ser, por exemplo, que nas intenções venha uma lua, né? Que aí já equilibra um pouco. Mas, mesmo assim, o sentimento ele não é de apego mesmo. A lua ela pode ter medo por alguma outra coisa, a gente já falou sobre isso no outro vídeo, né, no vídeo da lua, mas no louco não existe realmente aquele sentimento de peso, tá? Por mais que venha com uma carta negativa, a pessoa ela pode sim estar com algum medo muito pontual de alguma coisa, ansiosa com alguma coisa, mas não tem aquela coisa assim de sentimento muito profundo, não. Pode ser que altere no futuro também, a gente tem que olhar a carta de futuro, tá bom? Como eu falei, se tem uma carta muito parada no futuro, a tendência é que continue assim, tá bom? E na parte sexual? Na parte sexual existe um interesse, uma vontade, uma coisa, uma atração, mas é assim como o louco, não é aquela coisa de tipo assim, ó, meu Deus, eu preciso vivenciar algo com fulano ou com fulana. Não, tá? Ele é bem assim, vontade, gostaria, adoraria, seria legal, seria uma aventura, seria uma diversão para mim, né? Caso vocês não tenham nada, caso você queira saber se fulano é afim de você, não é aquela coisa de tipo, oh meu Deus, ficar pensando em você, ouvindo música, mas, mas gostaria. Olha e fala, é agradável. Tá, gente, sendo muito sincera, o louco ele é mais nessa vibe. Se vocês já estão saindo, né, já tem uma vida ali sexual, né, vocês dois, a pessoa gosta. Aí a pessoa gosta bastante, mas também não é aquela coisa de, oh meu Deus, eu vou morrer se eu não tiver. Mas é uma coisa que traz muita diversão, que é gostoso, né, que a pessoa realmente traz aquela empolgação. Gente, se pudesse resumir o louco numa palavra, é empolgação. Ele segue os instintos dele, ele não está nem aí, ele é muito verdadeiro, ele é muito transparente. Então, o sexual representado pelo louco é uma coisa que é bem aberta até, sabe? A pessoa não esconde, ou melhor, vai depender de como está a mente da pessoa também, né? Mas é uma coisa muito leve, é uma coisa que a pessoa demonstra com uma certa facilidade, sabe? Não existem amarras aqui, né, na parte sexual. Pode ter, inclusive, uma liberdade sexual muito grande, pode ser aquela pessoa com quem a outra se sente livre para poder expressar suas loucuras, suas fantasias, sabe? Mesmo num relacionamento já estabelecido, né? Uma coisa mais leve, aquela coisa de vontade, sabe? Da empolgação. Se tiver uma carta, sei lá, um louco com uma rainha de paus, né? É sim uma coisa que a outra pessoa admira muito, né? Não tem aquela prisão, aquele desejo tipo o diabo, por exemplo, né? Ou a lua, mas ainda assim tem uma vontade grande, sabe? É uma coisa que é boa, é gostosinha, né? O louco, a sensação dele é que algo é gostoso, né? Que algo contribui, né? Algo a mais, é algo que traz um a mais para ele, uma aventura, uma diversão para ele, sabe? Então, assim, a gente pode ver que a essência do louco é bem essa coisa da diversão. Não existe compromisso, né? Então, é bem legal você ter isso em mente quando sai representando alguém ou quando sai representando você também. Por que você está querendo saber da pessoa, né? Se não existe essa vontade. Analisar o que está te movimentando a perguntar sobre ele ou ela, né? E dito isso, que o louco não é muito ligado a compromisso, que ele não é muito ligado a nada disso, como seria ele, então, no futuro? Gente, o louco no futuro, eu não preciso nem dizer que não tende a dar em nada, né? Assim, pelo menos não naquele momento. Pode ser que vire um namoro inconsequente. Vamos supor, se você está conhecendo a pessoa e tem um louco no futuro, muito provavelmente vai ter muita pegação, vai para esse lado de diversão, vocês vão sair, vão fazer coisas divertidas, né? Mas um compromisso sério a gente não vê, tá? Pode estar tudo lindo ali na mandala, se vocês estão se conhecendo e tem um louco no futuro, você pode ter certeza que uma das partes não vai se comprometer. E vai ficar aquela coisa, eu não sei o que a gente tem, eu não sei o que está acontecendo entre nós. É bem essa vibe que o louco traz, tá? Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Tenha muita parcimônia se você tem um relacionamento sério e saiu isso daqui. Isso aqui não é sentença, mas isso aqui é um alerta. Quando sai no futuro de um casal que já tem um compromisso sério, principalmente se o templo não sair muito bom, né, não sair com cartas muito auspiciosas, enfim, não sair com uma energia muito legal,
Isso aqui no futuro é complicado porque mostra que uma das partes, ou as duas, vai levar as coisas meio que empurrando com a barriga, sabe? Então, assim, principalmente quando existe um planejamento de tomarem um passo a mais na vida, né? De irem para fazer alguma coisa a mais, sei lá, é namorado que quer noivar ou quer morar junto, cuidado. O louco é sempre um alerta de que as coisas vão ser feitas assim meio que de qualquer jeito, tá bom? Então, basicamente, o louco é isso. Eu queria trazer ele para quebrar um pouquinho o gelo que ficou do enforcado, que é uma carta, em sua maioria, mais negativa, né? E o louco com arcanos menores. Vamos supor, mesmo que o louco venha com 10 de copas, por exemplo. Gente, o 10 de copas é relacionamento, né? É aquela coisa de encontrar no outro tudo aquilo que você estava querendo, etc, etc, etc. Só que a gente não pode dizer que vai virar um relacionamento sério. Você percebe que o louco ele continua sendo a carta mais forte? Vão vivenciar coisas maravilhosas. Louco com 10 de copas, aproveite para se divertir muito. Se prepare para a diversão que está chegando. Mas não conte com um relacionamento sério, por exemplo, tá? Porque não é a essência do louco. Agora, se vier o louco com uma carta complicada, aí você pode ter certeza que essa falta de comprometimento de um ou dos dois vai sim causar problemas, enfim. Mas basicamente é isso, gente. Eu espero que tenha trazido alguma clarificação aí para vocês sobre essa carta, que tenha tirado dúvidas. Se você quiser deixar sugestões de próximas cartas para os próximos vídeos, é só deixar aí. E é isso, eu espero ver você no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado aqui comigo hoje. Até a próxima!